Boa tarde, meu amigo telespectador, telespectadora. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Ops em Arapiraca, aqui em Alagoas, para mais uma edição da SG e Tal, sua revista eletrônica semanal pioneira sobre responsabilidade social, meio ambiente e boas práticas de governança. Hoje, dia 15 de novembro, nós celebramos o dia da Proclamação da República. Eu agradeço pela sua companhia em mais essa edição, especialmente nesse feriado, que muitas pessoas aproveitam para descansar em casa com a família. Obrigado a todos vocês que nos sintonizam no canal 10 da TV Ops e aqueles que nos seguem pelas redes sociais da emissora e do grupo SG e Tal. Por falar em Proclamação da República, você sabia que logo depois do fim da monarquia, o governo republicano buscou estabelecer símbolos para representar a transformação política do país do final do século XIX? A gente vai ver um símbolo aqui, que foi um desses símbolos, não foi o único, mas esse foi um símbolo bem importante, que é o símbolo do brasão da República. E em janeiro de 1890, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso para oficializar um novo hino. A letra vencedora, que em 1989 fez parte do refrão do hino da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, nas comemorações do Centenário da República, foi escrita pelo professor, jornalista, escritor e político José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque. A letra dizia: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Apesar de vencer a disputa, esse hino não se tornou o novo hino nacional. E, da mesma forma, a tão almejada liberdade não foi uma realidade para todos os brasileiros. Nesse dia, às vésperas de outro feriado também muito importante, o Dia Nacional da Consciência Negra, nós precisamos debater o quão distante a gente ainda está de alcançar a verdadeira liberdade e, principalmente, justiça de oportunidades. Então, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição da SG e Tal, a sua primeira revista eletrônica semanal sobre o tema, agora no seu segundo ano. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Mas apesar disso, a resolução da ONU de dezembro de 1948 não considerou que duas pessoas se tornam iguais em seus objetivos quando elas querem a mesma coisa. Mas quando a vontade delas converge sobre a mesma coisa, então o que existe é competição. Por esse motivo, a gente precisa esclarecer que o conceito de igualdade não se aplica numa sociedade real, onde as pessoas são diferentes e possuem níveis de acessos diferentes às mesmas oportunidades. Então, de que maneira promover o acesso de todas as pessoas às oportunidades, mesmo que elas não tenham as condições sociais e econômicas plenas para exercer esse acesso? Como oferecer liberdade coletiva sem o cumprimento de direitos e deveres que obriguem cada pessoa a renunciar às suas vontades individuais em prol de uma coletividade? Então o conceito tem que ser o de equidade, que é esse conceito aqui. E é aí que entra o papel das instituições do Estado, como a Defensoria Pública, como o Ministério Público e até iniciativas do setor privado, que são capazes de contribuir para o equilíbrio dessa balança de direitos e oportunidades, principalmente em prol dos grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade. Um dos retratos mais fiéis da desigualdade é o consumo, como aponta a pesquisa O que Falta para Reinar? As dimensões do consumo afro-brasileiro. Entrevistando 1.700 pessoas, cerca de 1.700 pessoas das classes A, B, C, foram 1.667 pessoas. Essa pesquisa, que foi divulgada em outubro desse ano, é fruto de uma iniciativa da Globo, em parceria com algumas entidades, como a Preta Hub, Instituto Mais Pesquisa, IBGE, Orolab, Queen e Ecodesign. Ela revelou uma dura realidade de compras presenciais para a população negra. De acordo com esse diagnóstico, cerca de 80% dos consumidores e consumidoras negras afirmam que experiências de discriminação durante as compras afetaram a sua saúde mental e a sua autoestima. Além disso,
54% dessas pessoas entrevistadas disseram que evitam estabelecimentos onde elas são discriminadas. E 35% passaram a optar por mais compras online, para evitar discriminações potenciais nessas lojas físicas. Essa pesquisa também revelou que a discriminação racial nas compras já influenciou de modo significativo os hábitos de consumo da população negra brasileira, com 53% deixando de frequentar espaços comerciais após vivenciarem discriminação. 49% optaram por não consumir serviços, produtos ou marcas por esse mesmo motivo. E 37%, ou seja, 1 em cada 3 pessoas, chegaram a mudar a forma de se vestir ou o estilo do seu cabelo para evitar constrangimentos. Nas compras, 70% dos participantes relataram que já foram seguidos ou viram alguém sendo seguido por funcionários ou seguranças por discriminação racial. E essa diferença é bastante gritante. Olha, se você comparar nessa pesquisa a população branca com a negra, a gente tem discrepâncias que chegam a 10%. Por exemplo, já cheguei a mudar a forma de me vestir ou o estilo de cabelo para evitar constrangimento. A diferença chega a 10% entre os brancos e negros entrevistados. Deixei de consumir um determinado produto ou marca, 43% contra 97%. Passei a fazer compras online, 7% de diferenças, né? 7% de diferença, compras na internet para evitar experiências de discriminação racial em relação a lojas físicas. Olha, esses resultados aqui, eles mostram como é urgente uma abordagem mais inclusiva, mais consciente de consumo no Brasil. É importante uma mudança estrutural para combater a discriminação racial num ambiente que é um ambiente, em tese, onde todos deveriam ser iguais, que é o ambiente de compras. Quando a gente fala em fatores de discriminação e desigualdade socioeconômica que afeta os grupos em situação de vulnerabilidade, é impossível não relacionar isso com a escassez hídrica. De acordo com a OMS, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a serviços de água tratada, privando 1 em cada 3 pessoas desse recurso essencial. No Brasil, a questão da água enfrenta conflitos sociais e ainda não atende da forma adequada a quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, de acordo com os dados do Instituto Trata Brasil. Nesse contexto, a Tiquant, que é uma tecnologia pela Sinergia Socioambiental, uma empresa com 18 anos de experiência e projetos que já beneficiaram mais de 1.200.000 pessoas, oferece soluções inovadoras baseadas na natureza para a gestão de recursos hídricos. A Tiquant desenvolve planos de monitoramento que viabilizam a identificação de riscos, a quantidade e a qualidade da água em qualquer região do Brasil. Assista ao vídeo que a gente vai apresentar agora para você entender como essa tecnologia pode fazer a diferença. Quanto de água você precisa para viver? Quando precisamos de muito e encontramos pouco, o primeiro passo é repensar o nosso uso. A partir de soluções baseadas na natureza, a Tiquant desenvolve planos de monitoramento para identificar riscos à quantidade e qualidade de água disponível em qualquer região do Brasil. Alinhada às práticas internacionais, promovemos um futuro sustentável a partir de uma inteligência aplicada na produção de água. Tiquant, inteligência em sustentabilidade hídrica. Olha, promover um futuro sustentável que equilibre retorno financeiro com preservação ambiental, segurança para as famílias, negócios, para as regiões, é um desafio muito significativo. Por isso que as soluções da Tiquant tratam da origem dos problemas hídricos, que frequentemente estão na própria natureza. A tecnologia da Sinergia Socioambiental é adequada para empresas e cidades de diversos portes e ela já vem fazendo a diferença no dia a dia de municípios como Pilar, em Alagoas, e Potim, em São Paulo. Quando você escolhe a Tiquant, você gerencia os recursos hídricos de forma eficaz, sem comprometer o meio ambiente e promovendo a qualidade de vida das pessoas na sua empresa e na região. Visite o site tiquant.com.br, que aparece aqui na tela, e junte-se a nós para transformar os desafios relacionados à água em soluções inovadoras. tiquant.com.br. E retomando o debate sobre igualdade de oportunidades, ou aliás, sobre desigualdades, lamentavelmente,
os dados do IBGE relativos ao primeiro trimestre de 2023 revelaram disparidades significativas. Entre mulheres, a taxa de desemprego chegou a quase 11%, em comparação com cerca de 7% entre os homens nesse mesmo período. Quando a gente analisa essa questão sob uma perspectiva racial, essas mesmas taxas de emprego são de 11,3% para pessoas pretas, 10,1% para pessoas pardas e 6,8% para pessoas brancas. Em 2021, de acordo com o IBGE, embora os trabalhadores pretos e pardos representassem mais da metade da força de trabalho, eles ocupavam só 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto as pessoas brancas detinham 69%. E em relação à segurança habitacional, quase 21% das pessoas pardas e 19,7% das pessoas pretas que vivem em domicílios próprios não têm o seu documento de propriedade, enquanto que nas pessoas brancas esse percentual é de 10%. Todas essas estatísticas elas só reforçam para a gente que as disparidades raciais persistem em vários aspectos da sociedade brasileira, como no caso da ascensão profissional das mulheres negras, que enfrentam muitos desafios nessa jornada de mobilidade social, mesmo ao conquistar melhorias nas condições de vida. As mulheres negras, com frequência, experimentam sentimentos de não merecimento ou se sentem deslocadas em ambientes que são majoritariamente compostos por pessoas e homens brancos. Uma das esferas em que essa discrepância racial também se destaca de forma mais evidente é a saúde mental. Quase 2 meses depois do ápice das ações do Setembro Amarelo, quais são os avanços que foram alcançados desde então? Porque o suicídio é a 4ª maior causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. E de acordo com o estudo do Ministério da Saúde de 2016, os pretos e pardos fazem parte de 60% das ocorrências entre pessoas de 10 a 29 anos que se suicidam. Uma pesquisa realizada em um dos maiores centros de atenção psicossocial da cidade de São Paulo, o CAPS, agora, nesse ano, revelou dados alarmantes sobre a violência infantil que é enfrentada por jovens e crianças negras. Foram analisados 220 prontuários de pacientes que se autodeclararam pretos e pardos. Nesses 220 prontuários, 60 deles, 27%, tinham registros de violência infantil, incluindo abuso psicológico, 54% deles, violência física, abuso sexual, em 14%, e maus tratos de uma forma geral. Esses prontuários também indicaram que 4% dos adolescentes e crianças negras que foram atendidos foram alvo de racismo nas escolas. E tinham detalhes, com ofensas como escravo, macaco e preto sujo. Essa constatação é preocupante. Ela tem que ser levada a sério quando a gente considera ainda que a população negra enfrenta de forma desproporcional os efeitos da violência policial e representa mais de 80% das mortes decorrentes das intervenções policiais no ano passado, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um estudo lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse mesmo estudo, ele mostra que as crianças e adolescentes negras entre 0 e 17 anos também são os mais afetados em casos de estupro. Por isso, quando eu falo que a questão do combate ao racismo ela tem que ser uma questão diária, e eu mantenho essa questão comigo, é por todas essas questões, porque como mostram os números, nós precisamos adotar uma abordagem mais inclusiva e consciente em relação a isso. E quando a gente fala em promoção da saúde mental, é preciso integrar as questões raciais à formação dos profissionais em várias áreas. Porque lidar com essa realidade complexa, os impactos imediatos da violência, é importante trazer isso para o nosso dia a dia, seja você branco, pardo, preto, para fortalecer o protagonismo negro como uma estratégia para minimizar as consequências do racismo na autoestima dessas pessoas. Essa é uma abordagem que tem que levar em consideração o contexto social de cada pessoa e, obviamente, os profissionais que lidam com isso, o cuidado com a sua saúde mental. É só por meio de uma perspectiva mais inclusiva e mais sensível
com ações que fomentem a representatividade, que abracem a diversidade de cada um de nós, que a gente vai conseguir enfrentar os problemas estruturais do racismo, inclusive os relacionados à saúde mental. Hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui, nos estúdios da TV UPS, uma profissional que já vem se destacando na inclusão daquelas pessoas que precisam de apoio para trilhar com vigor o caminho da saúde mental. Nós vamos assistir os comerciais e, em breve, na volta, eu vou conversar com a psicóloga e psicopedagoga, especialista em neurodiversidade, doutora Patrícia Dantas. Mas não sai daí. A gente retorna logo depois dos comerciais para uma conversa muito boa e esclarecedora. A gente já volta. Infelizmente, a falta de água e saneamento é um problema histórico em Alagoas. Mesmo com todo o esforço do governo para mudar essa realidade, era preciso fazer mais. Era preciso um verdadeiro divisor de águas. O governo de Alagoas está lançando o maior programa de água e saneamento da história do estado. Com Mais Água Alagoas, terão mais de 10 milhões de reais em investimentos que vão beneficiar mais de 2 milhões de alagoanos. A água vai chegar nas torneiras das periferias das grandes cidades e do interior. O saneamento vai chegar para toda Maceió e todo o estado. Mais água para quem quer produzir e água de qualidade para quem tem sede. Programa Mais Água Alagoas. Mais saúde, mais renda, mais cuidado com o meio ambiente, mais qualidade de vida. Um verdadeiro divisor de águas em nossa história. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Tem uma energia em Pichain, a energia de um povo que luta, que resiste. E é às margens de São Francisco que encontramos essa comunidade, que não tinha luz elétrica, mas mantém um jeito de viver que atravessa gerações. Por isso, levamos nossa energia para se unir a deles. Para chegar lá, enfrentamos muitos desafios, como as dunas que se movimentam com os ventos. E foi por meio da energia solar que levamos luz elétrica até a comunidade isolada de Pichain. A Equatorial chegou e veio também a esperança de um novo amanhã. Pichain, aqui tem história, aqui tem força, aqui tem luz. Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Localizada na cidade de Arapiraca, a Aracitrus é pioneira na produção e venda de mudas de frutas cítricas em Alagoas. Nosso catálogo de mudas cítricas inclui uma ampla variedade de frutas, incluindo limão siciliano, taiti, mirim e laranja pera, pocã, sangueínea, mexerica, lima, baía e quicã. Nosso viveiro está equipado com as mais recentes tecnologias de cultivo de mudas e nossos funcionários são treinados nas melhores práticas de cultivo, garantindo que nossas mudas cítricas tenham a melhor chance de crescerem saudáveis e fortes. Além disso, usamos técnicas que resultam em plantas mais resistentes a doenças e pragas. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a terem sucesso no cultivo de frutas cítricas, fornecendo-lhes as melhores mudas. Aracitrus, Sítio Bálsamo, número 13, Zona Rural Arapiraca. Apresentamos a Autoservice, o seu destino confiável para cuidar do seu veículo nacional ou importado. Oferecemos serviços de mecânica preventiva, garantindo a saúde e a longevidade do seu motor. Alinhamento e balanceamento precisos para uma condução suave e segura. Troca de óleo e filtros, mantendo o motor livre de impurezas e preservando o desempenho. Limpeza do arrefecimento, prevenindo superaquecimentos indesejados. E não se preocupe com a correia dentada. Cuidamos de tudo para você. Quer mais potência e desempenho? Realizamos o remap para melhor rendimento no seu carro. Venha experimentar a emoção de dirigir um carro com toda a sua potência e liberdade. E ainda temos a nossa loja com peças da melhor qualidade. Autoservice, cuidando do seu carro como ninguém mais. A Triunfo
Pedras é uma empresa familiar e sólida que está no mercado há anos e se destaca na produção e comercialização de diversos tipos de brita. Nosso objetivo é oferecer produtos de alta qualidade para atender às necessidades dos clientes e garantir a satisfação dos colaboradores, sempre respeitando o meio ambiente. Com uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e um atendimento personalizado, a Pedreira Triunfo se destaca como a melhor escolha para quem busca produtos de qualidade e um parceiro confiável em seus projetos. Na Triunfo Pedras, você vai conseguir encontrar brita 3/4, brita 0, pó de pedra, rachão da pilha pulmão, brita 2 polegadas, brita 1 polegada, brita graduada simples, brita 3 polegadas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 829-9983-5206 ou vendas@triunfopedras.com.br e descubra como podemos ajudá-lo a concretizar seus projetos com excelência e sustentabilidade. Você sabia que é possível quantificar a produção de água? Por meio de um sistema de inteligência aplicada, identificamos a quantidade e a qualidade deste bem tão precioso na sua região. E indicamos soluções baseadas na natureza para fazer que a água potencial se torne disponível para uso. Uma maneira inteligente de preservar o futuro. Tiquante. Inteligência em sustentabilidade hídrica. Tudo no só lugar, fácil de encontrar. Estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Estamos de volta e hoje a nossa convidada é a psicóloga, psicopedagoga e especialista em neurodiversidade, doutora Patrícia Dantas. Obrigado pela presença, doutora. Prazer recebê-la, falar desses assuntos tão importantes que envolvem inclusão, diversidade, que envolvem não só essas questões tão importantes, né, combate à violência, mas também, principalmente, saúde mental, que é um assunto no qual a senhora é uma grande especialista e muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Marcos, pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e poder colaborar com as pessoas diante dessa discussão, porque as pessoas confundem sobre o que é ser racista, né, como ter uma conduta antirracista. As pessoas, de uma forma geral, elas negam que são racistas, né? Ninguém quer ser racista. E aí, como não ser racista? Como ter uma conduta antirracista? É importante falarmos sobre isso, falarmos sobre a questão da violência que é o racismo na vida de uma pessoa. Então, o racismo, ele afeta realmente a saúde mental do indivíduo. A pessoa sofre essa violência, ela sofre as consequências que vão desde uma questão de ansiedade a uma depressão. Então, uma violência que atinge a infância, sabe? Como você colocou, eu estava ouvindo, atinge a infância na escola.
Então, geralmente, é o primeiro local onde nós sofremos situações de racismo é na escola. Em minha experiência, em vários livros que eu já li, em várias pessoas que eu já atendi, em várias pessoas que eu escuto falar em entrevistas, em estudos, é o primeiro local onde nós fomos colocados, assim, olha, em uma situação de racismo, é na escola, onde deveria ser um ambiente de acolhimento. Né? Então, é um ambiente que a gente passa a maior parte do tempo na nossa vida. A gente chega como criança fragilizados, né? Toda criança chega na escola com aquele receio da chegada na escola. Quem é pai, mãe, sabe desse processo inicial da criança chegando na escola. E é na escola, justamente, nesse lugar que poderia ser de acolhimento, é onde nós passamos a primeira experiência de racismo. Foi onde eu vivi minha primeira experiência, onde as minhas filhas viveram essa primeira experiência de racismo, onde várias histórias, como eu comentei, já meus pacientes, né? Então, assim, é trazer esse alerta, porque as crianças não nascem racistas, elas se tornam racistas. E elas se tornam racistas como? Né? A partir da perspectiva dos pais. E aí os pais chegam para mim e dizem, mas eu não sou racista. Aí eu digo, talvez você não queira ser, mas alguns comportamentos, alguns olhares que você tem, algumas formas como você fala, como você age, são muitas vezes racistas, e isso o seu filho copia e reproduz na escola. Doutora, a senhora comentou a questão da violência dos casos, né? A senhora tem casos tanto de pacientes, obviamente, a senhora falou que passou, o que eu lamento muito, mas imagino que sim, que tenha passado. A senhora pode trazer para nós alguns casos do quanto isso afetou essas pessoas e de que forma isso afetou a saúde mental dessas pessoas, obviamente sem entrar em detalhes, né? Mas como isso afetou, o quão isso foi grave para a saúde mental dessas pessoas? Você falando agora, eu me lembrei de uma paciente que eu atendi ela já na fase adulta e ela tinha sofrido racismo na escola, né? E ela começou, a primeira coisa que ela fez foi começar a alisar o cabelo. Então, é uma reação que muitas vezes eu já alisei o cabelo, né? Minhas filhas não passaram por esse processo, porque eu já tive outra forma de abordar as minhas filhas, de trabalhar com as minhas filhas, mas eu passei por esse processo. Não é que não é colocando nada contra quem alisa o cabelo, mas a forma que muitas vezes nós utilizamos para nos defender. É uma forma que muitas vezes nós utilizamos para mascarar a situação. Então, eu preciso ser aceita. Se as pessoas falam do meu cabelo crespo, do meu cabelo cacheado, e isso é uma forma de discriminação, porque ela não é aceita no meu ambiente de convivência, eu vou alisar meu cabelo para ser aceita. Então, se as pessoas falam muito do meu tom de pele, e o tom de pele é muito escuro, não é aceito, não é desejado, tem gente que usa maquiagem mais clara para clarear e ser mais aceito. Hoje tem a modalidade dos filtros, né? Então, as pessoas usam filtros para tirar fotos, onde elas ficam com a aparência de pele mais clara, para poder ficar mais aceitável socialmente. Então, isso é adoecedor, no sentido de que você tem algo que é inerente a você, é uma característica sua, você nasceu assim, sua cor de pele, seu cabelo, são suas características herdadas, né? Herdadas de sua família, do seu pai, da sua genética, da sua mãe. E aí você precisa negar isso, que é seu, naturalmente seu, para se incluir, para estar aceita ali dentro da sociedade. Então, as pessoas começam a negar ela mesmas. E isso gera um sofrimento muito grande, porque imagina, você tem que ser outra pessoa, você tem que se comportar de uma forma que não é você, para que você seja aceito naquele ambiente escolar, ou seja, no ambiente de trabalho, ou na hora de fazer uma compra, porque existe essa preocupação. A minha mãe, por exemplo, vou colocar minha mãe, tinha uma preocupação muito grande com os nossos cabelos, com o meu cabelo. As minhas irmãs são brancas, minhas irmãs são brancas e tenho cabelo liso, eu tenho um cabelo cacheado, o natural é cacheado. Então, minha mãe sempre tinha preocupação de deixar meu cabelo bem arrumado, e me arrumar bastante. Eu tinha que estar sempre bem arrumada e com o cabelo arrumado para que eu chegasse nos lugares e pudesse ser bem tratada, ser bem aceita. Então, existe uma preocupação das mães, dos pais de crianças negras. Então, assim, o
o cabelo tem que estar muito bem cuidado para evitar que a criança passe por algum constrangimento. Então, eu ouvi recentemente, eu fui fazer estava dando uma entrevista, e uma das pessoas que estavam lá disse assim, olha, eu estava na rua com a minha filha, uma mãe, e ela disse que estava com a filha, e ela saiu, a filha foi com a filha, uma criança com 4 anos de idade, mais ou menos, e eles foram até o supermercado. Então ela disse, olha, eu acordei com minha filha, dei o café dela, e tirei o pijaminha e tal, e disse, vou aqui no supermercado aqui perto para comprar alguma coisa. Eu não lembro especificamente, fui comprar, porque o supermercado era próximo à casa dela. E aí, quando elas estavam indo, um carro parou e perguntou a ela se elas queriam dinheiro, queriam ajuda financeira. Olha só. Então, que assim, é muito grave isso, gravíssimo, né? Uma situação né? gravíssima, né? Porque um caso de violência, né? Isso não deixa de ser um caso... Isso é um caso de violência, na verdade, né? E quando a pessoa fala eu não sou racista, né? Ela automaticamente não tá considerando desses casos, né? Na verdade. Eu acho que quando a pessoa fala assim, eu não sou racista porque tenho amigos negros, isso é o maior ato de racismo, ela falar uma coisa dessa, né? O simples fato dela pronunciar isso é um racismo enraizado na nossa estrutura, não é, doutora? Com certeza, porque o que faz você não ser racista é como você olha para as pessoas e você percebe as diferenças. Então, existem piadas, brincadeiras, porque, olha só, existe o bullying, muitas vezes as pessoas confundem o bullying com racismo. O bullying, ele é a brincadeira, né, entre aspas, de mau gosto, né? Então, se é brincadeira, todo mundo está feliz com aquela brincadeira. Então, se alguém está sendo desagradado na brincadeira, deixou de ser brincadeira. Então, o bullying é uma forma de violência, mas contra características individuais, certo? Então, pode ser características físicas, de comportamentos, as pessoas escolhem algumas situações e vários tipos de violência em relação ao bullying. Se a gente for falar sobre bullying aqui, vai demorar. Qualquer tipo de característica que seja diferente, vamos dizer assim. Diferente. E que chame atenção por qualquer motivo, que alguém queira fazer sátira com muito baixo, gordo, magro e tal. Então, em relação ao racismo, em relação à raça. Então, por ser indígena, por ser preto, né? Por ser cigano, né? Então, em relação àquele grupo social. Então, quando a criança, ela passa por essas situações de racismo, então, se você não é racista, você não vai excluir por nenhum desses conceitos, né? Você não vai olhar para mim, nem para nenhuma mulher negra, nem para uma criança negra, nem para um homem negro e julgar ele só pelo fato de ser negro. Eu já recebi pessoas que acham que, por exemplo, estão me elogiando e me dizendo assim, nossa, você é tão educada, eu nunca imaginei. Aí eu dizia assim, como? Eu nunca imaginei, né? Nunca imaginei. Como? Não, é porque assim, né? Assim, porque as pessoas assim da sua cor... Aí eu, como? Quer dizer, todas as pessoas negras são mal educadas e as pessoas vão com isso querendo me elogiar, né? Achando que estão me elogiando. Ou então diz, Patrícia, você é uma negra de alma branca, né? É uma forma de dizer, olha, você é uma pessoa negra, mas tem um comportamento, o espírito, sei lá, alguma coisa assim, se comporta como branca. E isso não é elogio. Eu sou negra. E não sei nem se alma existe cor de alma, mas assim, é uma forma de realmente mostrar para a pessoa que se ela é boa, o lado bom dela é uma alma que seria branca, nunca seria negra, né? Eu acho que todo estereótipo que se construiu em relação à própria questão das religiões, acho que influenciou muito isso, de certa forma. Doutora, a senhora falou muito em relação à questão da violência infantil, né? E uma coisa que me chama muita atenção, inclusive aqui na nossa região, né, é a questão também do trabalho infantil. A gente vê muito. A gente já teve edições aqui específicas sobre isso, das crianças nas ruas, trabalhando, pedindo. Como é que a senhora vê isso aqui na nossa região? Tem sido feito algum trabalho do ponto de vista de reduzir a violência infantil, a violência racial em relação a crianças? Tem sido feito algo nesse sentido? Aqui nós temos algumas questões étnico-raciais, além da questão racial do negro, do preto e do pardo. Nós temos a questão do nordestino, da nordestina também, que a criança que está aqui talvez não perceba, mas quando ela sai da região e vai para... Eu sou da região sudeste, adotado, né, por
por Alagoas com muito amor, né? Mas quando a criança sai daqui, ela percebe, meu filho é alagoano, e a gente sente como isso é diferente no sotaque, na forma de falar e tudo mais. A senhora percebe que alguma coisa tem sido feita nesse sentido ou não? Como é que está isso? A senhora que também tem pacientes infantis, crianças, né, jovens, como é que está isso? Olha só, em relação à violência contra a criança, eu vejo, em termos de... As escolas têm feito trabalhos em busca, né, de diminuição da evasão, porque as crianças que estão na rua, elas acabam estando fora da escola. Então, existem vários projetos, existem vários trabalhos, tanto nas escolas públicas, voltados para combater a evasão escolar, para trazer a criança de volta para a escola, porque aumentou após pandemia. Então, existem vários projetos para isso, né? Mas, assim, o trabalho a lei... Eu amo 1600 e eu não lembro o número da lei agora. Não. Tem uma lei a lei que fala do ensino da cultura, né, da cultura negra nas escolas. Ela está sendo colocada em prática em algumas escolas, principalmente as escolas públicas. Nas escolas particulares ainda vejo isso muito lentamente acontecendo. Eu sinto falta disso nas escolas particulares. As escolas particulares só dão ênfase ao trabalho de falar sobre a consciência negra, sobre o ser negro, só realmente no período de novembro. E aí eu não sei como é que todas as escolas estão trabalhando, mas... Ou em alguns locais você coloca mais como uma questão política, né? Como se isso fosse uma questão de estar mais à direita ou estar mais à esquerda, né? Fora que as pessoas não entendem o que é consciência negra, né? Por que consciência negra? Eu já vi várias pessoas me dizendo por que feriado... Até questionar, todo mundo gosta de feriado, a maioria das pessoas, desculpa, gosta de feriado, aí disse, não, mas, poxa, um feriado de consciência negra, eu nem sou negro, né? Eu já escutei isso. E, inclusive de alunos que não tinham aula nesse dia. E por quê? Porque isso não é trabalhado nas escolas. Por que consciência negra? Então, a gente está trabalhando o dia da consciência negra porque é o dia que foi a morte de Zumbi. E quem foi Zumbi? Quem foi Palmares? O que foi o quilombo dos Palmares? Nós moramos em Alagoas. Perfeito. E é importante conhecer essa história, é importante que o Brasil inteiro conheça, mas principalmente nós alagoanos possamos conhecer. Muitos não conhecem, as pessoas vêm do Brasil inteiro aqui conhecer. Né? Conhecer o Quilombo dos Palmares. O que foi o Quilombo dos Palmares? Entender que a liberdade que nós lutamos para ter hoje, que a liberdade não foi conquistada por uma princesa, foi uma liberdade conquistada através de lutas. Né? Que o povo negro criou quilombos que eram lugares de resistência contra o processo de escravização. Os escravizados, e a gente usa o termo escravizados para lembrar que não foi nada pacífico, né? A escravização não foi pacífica, foi de muita resistência e de luta o tempo inteiro, de muita morte, muita gente morreu, porque morreu nos navios negreiros, porque se jogavam, sendo recusados a ser escravizados, no processo, nas lutas, né? Então, houve muita resistência e até hoje nós somos um povo de resistência. Então, nós estamos resistindo e lutando o tempo todo, mas essa luta... Ainda a gente precisa de políticas públicas, de apoio de espaços. As pessoas temem dividir esses espaços. A sensação que eu tenho é assim, olha, poxa, peraí, vai dividir esse espaço, vai chegar mais alguém aqui? É a questão da equidade. Essa é uma questão importante. A senhora falou de equidade, né, de políticas públicas, falando em relação à questão das mulheres, por exemplo. Né? A senhora trabalha com isso, mas a senhora também tem todo lugar de fala. Né? E hoje se fala muito em políticas públicas voltadas à questão do gênero, à questão das mulheres, né, que propiciem, que fomentem o crescimento profissional. A senhora acha que isso já é suficiente, o que já tem em relação ao crescimento profissional? A senhora, né, que tem uma carreira na área, como a senhora vê essa questão da carreira em relação a isso, as oportunidades? O que se vê de oportunidade, tanto da questão das pacientes que a senhora atende, como na carreira? Como é que é isso em relação à questão do gênero? Ainda tem muito a se fazer, né? Temos ainda um processo grande de luta para a mulher estar inserida no mercado de trabalho de forma digna, igualitária mesmo, de uma forma... de equidade mesmo no trabalho. Como foi colocado agora no tema da redação do Enem, da invisibilidade
né, do trabalho da mulher. Então, a mulher não só tem esse trabalho que é visível, como eu faço, meu trabalho como psicóloga, psicopedagoga, como neuropsicóloga. Não, mas eu tenho um trabalho que é invisibilizado, que é o trabalho em casa, o cuidado com as filhas, o cuidado com a casa, o cuidado, todo um trabalho doméstico de organização, que eu faço, né? Muitas vezes até já postei meu terceiro turno. Eu antes parei de postar no Instagram assim, meu terceiro turno, porque eu depois de trabalhar manhã, tarde e noite, 8 horas da noite, eu estava dando volta com minha filha no condomínio, passeando com ela, porque eu tinha que estar com minha filha, era eu, ela e o cachorrinho. Eu tinha que fazer atividade da escola com ela. Então, tinha que estar arrumando a casa e organizando, fazer feira. Então, todo um trabalho que é invisibilizado. Então, esse trabalho, ele dificulta também o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a ascensão da mulher no trabalho, porque tem empresas que colocam como dificuldade, se a mulher estiver amamentando. Eu tive que deixar um trabalho quando eu estava com minha filha pequena. A minha filha teve problemas de saúde, e eu era funcionária da prefeitura, e eu deixei. Né? Então, eu tive que deixar porque a minha filha precisava de mim. Então, eu passei por essa situação. Então, assim, a gente vive isso no dia a dia. E no seu caso especificamente, né, acredito que pela sua formação, até pelo esclarecimento, tenha sido mais assim, a senhora tenha sabido mais como caminhar, mas muitas pessoas não têm nem esse apoio da psicóloga, do profissional. Como a psicologia, falando um pouco desse apoio, né, que pode ser fornecido, a senhora vê que a psicóloga, a psicopedagoga pode apoiar a mulher nesse sentido, em relação a enfrentar essas questões? Qual o tipo de apoio, claro, obviamente, imagino, além da terapia, mas direcionado nesse sentido? Primeiro, a profissional que vai atender a mulher, e principalmente a mulher negra, ela precisa ter conhecimento de causa. Ela não precisa necessariamente ser uma mulher negra, ela precisa ter conhecimento. Não é porque é psicóloga que ela tem uma leitura, que ela tem um trabalho em relação ao que é racismo, o que é o processo de discriminação. Porque nós sabemos que cada profissional, ela direciona seu trabalho para um campo de estudo, um campo de leitura. Então, é importante que as mulheres que vão procurar profissionais, elas saibam como é que esse profissional direciona seu trabalho. Porque, senão... Existem profissionais que não vão lhe direcionar, lhe vão ajudar a potencializar o que você quer. Então, a primeira coisa é saber a escolha profissional, tá? Então, vão em busca... Hoje é mais fácil, porque você vai nas redes sociais e escuta o que os profissionais falam, né? Lê textos, assiste vídeos, vê informativos um pouquinho sobre o profissional. Às vezes até demais, né? Mas pelo menos tem uma vantagemzinha. E aí, já para ajudar a filtrar aí o que você vai escolher como profissional. Mas o profissional, ele precisa, no trabalho, a gente precisa trabalhar a autoestima da mulher e esse empoderamento. Mas não é empoderamento de, eu estou bonita, meus cabelos estão bonitos e eu sou poderosa, não. É o empoderamento de eu posso, né? Eu sou capaz. E não é o capaz do coaching também, não. Eu sou capaz no sentido de entender que, diante de todas as diversidades, que vai ter problemas no percurso, ela vai ser capaz de ir seguindo em frente. Né? Então, às vezes, mas eu tenho um filho e eu preciso disso. O filho pode ser uma forma até de estimular a mulher a conseguir enfrentar os desafios. Porque o filho vamos dizer assim, poxa, mas ele tem algum ser ali que precisa de mim. Não sou só eu. Eu tenho mais alguém que precisa de mim e eu preciso lutar por esses espaços para mostrar isso para minhas filhas, para os meus filhos. Então, hoje, eu me coloco sempre como mulher. Como eu já tomei algumas atitudes na minha vida, muitas atitudes da minha vida, pensando nas minhas filhas. Aliás, eu acho que depois das filhas, não sei quais foram as atitudes que eu tomei, que não foram pensando nelas. Mas, assim, a gente faz isso nesse sentido de... E ajuda, né? Não porque muitas vezes as pessoas colocam assim, mas agora que tem filho não vai conseguir.
Não, agora que tem filho pode ser uma mola propulsora, uma mola que vai ajudar você a dizer assim, olha, você não está mais só. Você também tem uma responsabilidade contra a pessoa. E as mulheres que não têm filhos e que não querem ter filhos, elas podem seguir por elas mesmas. Assim, você quer, você tem seu objetivo de vida e você pode alcançar. É fácil, não. A viver de uma forma... dizer assim, de forma geral, não é fácil, não é simples, é complexo viver. É luta diária, é ressignificar todos os dias, é ter dias que você está mais forte e mais otimista e dizer que está conseguindo, e tem dias que você está lá dizendo assim, poxa, eu não sei se consigo, eu não sei se vai dar certo, e aí fica mal naquele dia, e depois você vai lá e enfrenta tudo de novo, porque isso faz parte do processo. Só não pode desistir, então tem que estar lá, né, se recarregando diariamente para que persista na luta, né? Doutora Patrícia, a gente infelizmente está com um tempo, prazo em cima da hora. Eu quero dizer que a senhora é motivo de orgulho para muita gente aqui e particularmente, no meu caso, eu tenho muito orgulho de tê-la conhecido por outras ocasiões profissionais aqui e mais ainda agora por ter tido essa conversa, que acho que é de um assunto que nós já havíamos conversado de forma muito, muito superficial, mas que a senhora certamente vai ser uma grande liderança da nossa região aqui nesse assunto, não só pelo lugar de fala que a senhora tem, mas pelo seu conteúdo, pela sua bagagem e principalmente pela sua transparência, sua ética e pela sua vontade de levar adiante esse assunto que é tão importante e o seu conhecimento. Eu fico muito feliz da gente ter tido essa oportunidade de conversar aqui e eu espero que muitas pessoas levem adiante algumas das mensagens, pelo menos, que a gente teve aqui hoje, que a gente trocou aqui hoje. Queria que a senhora dirigisse algumas palavras às pessoas que estão nos assistindo aqui, não só as suas pacientes, que vão ter a oportunidade de assistir, mas as que também podem se tornar suas pacientes ou suas admiradoras e admiradores, como eu passei a ser a partir do momento em que nós nos conhecemos. Por favor, fica à vontade. Eu quero encerrar com uma frase da Angela Davis, que ela diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, existem formas de sermos antirracistas, de você procurar conhecer o outro e, antes de tecer conceitos sobre a pessoa, tentar conhecer e dizer assim, olha, eu não vou porque ela é negro, porque é um negro, porque ela é negra, eu vou dizer isso sobre ela. Eu sei que eu estou trazendo esses conceitos porque eu ouvi da minha avó, eu ouvi da minha mãe, eu ouvi da minha família inteira sobre isso, e eu não preciso reproduzir isso. Eu posso ensinar aos meus filhos, às minhas filhas, né? Então você pode ensinar os seus filhos, as suas filhas, a não serem racistas, né? A aceitar os colegas, a elogiar os cabelos dos colegas, a ver que essa diferença é que é a beleza do mundo, sabe? A diferença de você ver, encontrar várias crianças diferentes em uma sala de aula, em um parque, em um lugar, em estar em um ambiente que as pessoas são todas diferentes, porque as pessoas são únicas, elas são seres individuais, e essa individualidade, ela começa na questão física, né, na apresentação física, e vai para o seu interior. Então, que a gente possa fazer isso e criar uma sociedade melhor para que possamos viver, né? Então, a sociedade melhor em termos de recursos físicos, né, de natureza, de meio ambiente, mas também de uma sociedade melhor, estando melhor com os outros, como seres humanos. E de oportunidades para todos e todas as pessoas, né, doutora? Exatamente. É isso. Doutora Patrícia, eu vou chamar os comerciais agora e a gente já volta. Você não sai daí, é rapidinho. Infelizmente, a falta de água e saneamento é um problema histórico em Alagoas. Mesmo com todo o esforço do governo para mudar essa realidade, era preciso fazer mais. Era preciso um verdadeiro divisor de águas. O governo de Alagoas está lançando o maior programa de água e saneamento da história do estado. Mais Água Alagoas. Serão mais de 10 bilhões de reais em investimentos que vão beneficiar mais de 2 milhões de alagoanos. A água vai chegar nas torneiras das periferias das grandes cidades e do interior. O saneamento vai chegar para toda Maceió e todo o estado. Mais água para quem quer produzir
e água de qualidade para quem tem sede. Programa Mais Água Alagoas. Mais saúde, mais renda, mais cuidado com o meio ambiente, mais qualidade de vida. Um verdadeiro divisor de águas em nossa história. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Você sabia que é possível quantificar a produção de água? Por meio de um sistema de inteligência aplicada, identificamos a quantidade e a qualidade deste bem tão precioso na sua região. E indicamos soluções baseadas na natureza para fazer que a água potencial se torne disponível para uso. Uma maneira inteligente de preservar o futuro. Tiquante. Inteligência em sustentabilidade hídrica. Tudo no só lugar, fácil de encontrar. Estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Estamos de volta e hoje a nossa dica é um convite para o fortalecimento da sua saúde mental. Porque em meio às adversidades do dia a dia, é importante que você reserve um momento para reconhecer as suas conquistas, por menores que elas sejam, e agradecer as pessoas que têm contribuído positivamente para o seu dia a dia. Desenvolva o hábito de conversar com pessoas que te apoiam e escreva sobre as coisas boas que aconteceram, expressando suas emoções, seus desejos, suas metas. Esse é um caminho importante em direção à autorreflexão e ao autoconhecimento. Quando você passa a fazer isso com 2 ou 3 familiares, amigos ou amigas, você constrói uma rede de apoio, um círculo de pessoas com quem você pode compartilhar seus sentimentos. Isso vai aliviar o peso emocional e fortalecer os seus laços interpessoais. Além disso, você pode explorar técnicas de meditação, de respiração consciente ou até métodos mais contemporâneos, como o mindfulness, que auxiliam no cultivo do foco no presente, na redução do estresse e na promoção de um estado mental mais equilibrado. Se envolva em atividades criativas, como artes, música ou escrita. Isso é uma saída terapêutica para as suas emoções. E por fim, sempre que você julgar necessário, procure apoio profissional. Hoje nós conversamos aqui com a doutora Patrícia Dantas, uma profissional experiente nesse tema. E especialistas como psicólogos, psicólogas, terapeutas e conselheiros têm ferramentas específicas para lidar com desafios e promover o seu bem-estar mental. É importante que você compreenda que fortalecer a saúde mental é uma jornada única e exclusiva de cada pessoa. Ao incorporar as práticas dessa nossa dica do dia, nós esperamos que você encontre caminhos próprios e personalizados para você, para um equilíbrio emocional duradouro. Cuidar da sua saúde mental é um passo fundamental para a saúde da sua vida como um todo. Assim, a gente chega ao fim da edição de hoje, na qual a gente espera que o acesso à saúde mental, assim como a água, a saúde física, a infraestrutura, a educação e tantos outros serviços públicos de qualidade, seja não só um direito de todas as pessoas no Brasil, independente da sua raça e etnia, mas uma realidade. Assim como a gente se empenha em compreender e em transformar a realidade, a gente também quer que você reserve um tempo para o autocuidado com a sua saúde mental e daqueles que estão à sua volta. Lembre-se de que você só consegue apoiar o próximo se você cuidar de si. Quero agradecer a Deus por cuidar, com algum trabalho, da minha saúde mental, assim como daqueles que eu amo e que me fortalecem para seguir em frente.
Quero expressar minha gratidão a todas as pessoas da TV Ops e da SG e tal que me apoiam. E para encerrar e permanecendo no tema da edição de hoje, quero compartilhar uma frase da doutora Virgínia Leone Bicudo, uma mulher negra que foi uma das mais importantes pessoas na disseminação da psicanálise no Brasil e no debate dos estudos raciais nesse campo. Aqui a gente vê a foto dela. Além de ter sido a primeira profissional não médica a se tornar psicanalista no país, aqui ela a única mulher entre homens na sua turma de formatura, a dona Virgínia foi uma das primeiras a abordar o campo clínico da psique infantil. Mas apesar do seu pioneirismo, ela foi pouco reconhecida no país. A dissertação de mestrado dela, por exemplo, só foi publicada 65 anos depois de escrita, em 2010. A edição de hoje, então, é dedicada a ela, a doutora Virgínia, que nos deixou há exatos 20 anos, em 2003, já com 92 anos de idade. A doutora Virgínia, uma vez, ela disse: quanto mais subimos nas classes sociais, tanto mais aumenta a consciência de cor e tanto maior o esforço despendido para compensar o sentimento de inferioridade. A psicanálise pode fazer benefícios para a humanidade. Se melhoramos nosso psíquico, melhoramos a vida para todo mundo. Nada mais inclusivo responsável sobre a nossa saúde mental, não é? Então, que a gente possa se orgulhar da doutora Virgínia. Um abraço, fique com Deus e até a próxima quarta. Ou não.